Shalom, meus queridos, aqui é o Profeta Márcio com um devocional mais uma vez para a sua vida nesse dia de hoje, para que você possa refletir, querido, na sua vida algo que Deus ministrou no meu coração. E eu queria muito que você ouvisse essa ministração, porque Deus falou no meu coração. Muitas vezes você está desanimado, triste, cabisbaixo, né? Acha que é o fim da sua história. Deus, ele ainda fala conosco e Deus esclarece aquilo que às vezes a gente tem dúvida, né? E Deus quer falar conosco agora em Salmos 139, versículo 15 adiante, que diz assim: olha, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma ainda delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Querido, Salmo 139 nos dá um ensinamento, algo que Deus está falando conosco. No versículo 16 do Salmo 139, é um versículo que mexeu muito no meu coração, que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda deforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. E no teu livro todas essas coisas foram escritas. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Há um livro profético escrito a minha história. Há um livro profético que ele escrito a sua história. Deus te deu uma identidade profética. Deus, ele me deu uma identidade profética. Em Salmo 139 diz que ainda antes que eu fosse formado, entristecido no ventre da minha mãe, o Senhor já havia escrito no livro a sua história. Deus tem uma história profética para a sua vida. Deus tem uma identidade profética para a sua vida. Deus já tinha escrevido algo antes de você nascer. Você não nasceu por acidente. Você não nasceu por acaso. Você não é fruto de um estupro. Você não é fruto, querido, de uma gravidez indesejável. Você é fruto e obra do Senhor. O Senhor te criou. O Senhor te formou. Antes de você vier para a terra, você no céu já havia sido gerado por Deus. O seu nome, Deus já sabia que seria esse. O meu nome, Deus já sabia que seria Márcio. Deus escreveu uma história para você. Você precisa descobrir o propósito, para que você nasceu. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Deus tem uma história para mim e para você, mas Deus, querido, no meio dessa história, muitas vezes o homem ele tem um livre-arbítrio, ele quer sair da história, mas Salmo 139 diz que mesmo se eu fizer a minha cama lá no fundo do oceano, ali está a mão do Senhor. O Senhor vai atrás de você aonde você for. O Senhor usa pessoas para falar com você onde você estiver. Deus fala com você com sinais. Deus fala com você, querido, de uma forma que você venha entender que Ele está com você, que Ele tem um propósito na sua vida. Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho um propósito na sua vida. Interessante, querido. Muitas vezes as pessoas acham que não tem um chamado. Deus te escolheu com um chamado. Salmo 139. Jeremias capítulo 2 diz que antes de você nascer, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe como profeta das nações. Deus havia escolhido Jeremias antes dele nascer como profeta. Havia uma identidade profética na vida dele. Deus tem algo profético para a sua vida. Não é o fim da sua vida. Deus determinou o início, o meio e o fim para nós. Cabe a nós entrar nesse destino profético. Deus nos criou para a eternidade. Deus coloca o homem na terra para dar continuidade à eternidade. O homem tem que cumprir o reino de Deus, implantar o reino de Deus aqui na terra, até que ele morra e até que ele conclua a sua missão na terra e ele sobe e volta para da onde ele saiu. O homem saiu de Deus, ele volta para Deus. Eu preciso entrar nessa identidade profética da minha vida.
Claro que no decorrer, né, desta missão na terra, desse propósito, dessa identidade profética, vou passar por lutas e provações, porque é nas lutas, nas provações, que Deus vai nos trazendo resiliência, que Deus nos dá maturidade, experiência. Não podemos abandonar a fé e o chamado profético que Deus tem. Muitas pessoas estão passando por problemas, situações difíceis na vida, porque fugiram do propósito, da identidade profética que Deus tem para eles. Quem? Jonas é uma pessoa que tinha um chamado em Nínive, tinha uma esfera espiritual para atuar em Nínive, ele foge do chamado e nisso ele acaba indo para o fundo do mar, passa por luta, tempestade, por fugir do chamado de Deus. Deus não quer que você fuja, querido, daquilo que Ele tem para sua vida. E tem muitas pessoas fugindo do propósito, da identidade profética, do chamado que Deus tem. E muitas vezes são as lutas que nos faz fugir, nos esconder na caverna, como Elias se escondeu. Elias tinha uma identidade profética, mas no meio dela ele perdeu, até que Deus desce na caverna para falar com ele. Deus hoje está descendo no íntimo do seu coração para dizer para você: o que faz aí nessa caverna? Vem para fora, tem uma identidade profética, tem um chamado para você, se alinhe com o meu propósito, dá continuidade ao reino de Deus, a implantar esse reino, a eternidade que eu te chamei para você implantar na terra. Você não nasceu aqui só para ser pai, só para ser mãe, só para ser filho, só para ser avô, só para ser avó. Você não nasceu, querido, só para ter uma vida profissional aqui na terra. Você nasceu para implantar o reino de Deus na terra. Você nasceu para fazer a diferença nessa terra. E Deus não errou em escolher você. Muitas pessoas, no mês de setembro, é mês de suicídio. Muitas pessoas, no mês de setembro, têm se suicidado. Por isso que é o mês de setembro, né, que foi colocado uma data para falar sobre esse assunto. Tem pessoas se suicidando, querido, querendo tirar a própria vida. A vida foi Deus quem deu. Não temos o direito de tirar a nossa vida. Mas nós temos que lutar. Lutar para viver o propósito, lutar para implantar o reino, lutar para dar continuidade à eternidade. Jesus, ele desceu, ele implantou o reino de Deus dentro de nós para que nós demos continuidade até a eternidade. Somos chamados para a salvação. A primeira porta é a salvação. A salvação é a primeira porta. A última porta, recebemos um corpo glorioso, seremos arrebatados e moramos com Jesus no céu. Reflita isso. Talvez você está com problema de identidade. O Senhor está dizendo: não abrir mão de você. Não abrir mão do propósito que eu tenho na sua vida. E você não abra mão desse propósito. Se adequada, entra nesse alinhamento com Deus. Entra no propósito com Deus. Não importa a luta, a circunstância. Se você fizer as coisas de acordo com a palavra, seguir o caminho de Deus, obedecer e dar continuidade ao reino de Deus, querido, não importa a luta que você enfrentar, Deus nunca vai te deixar na mão. Muitas vezes somos como Jonas, desobedientes, fugimos do propósito e passamos por circunstâncias e tempestades que não precisávamos passar. A tempestade que é de Deus, mas a tempestade que somos nós que trazemos para nós mesmos. Que você possa refletir nessa palavra. Deus tem um livro profético para a sua vida. Deus escreveu no livro a sua história. A sua história não é de fracasso, a sua história não é de derrota. Por mais que você tenha saído, querido, da rota, por mais que você tenha saído do alinhamento, do propósito que Deus tem na sua vida, Deus ele ainda vai atrás de você, que Salmo 139 diz que Deus ele vai atrás dos salmos. Antes de você nascer, eu te conheci. Deus conhece os pensamentos, Deus conhece os seus erros, Deus sabe como você é falho, mas Deus não desiste de você. Deus não desiste do propósito, do chamado. Por isso que Deus usa profetas, por isso que Deus leva pessoas até você. Cabe a mim obedecer a Deus e seguir a identidade profética. Como meu Deus cobrou isso? Peça a Deus para colocar no seu coração, vai queimar. Aquilo que queimar no seu coração para fazer na obra, no reino de Deus, é a sua chamada. Você precisa treinar isso, você precisa desenvolver esse chamado que Deus tem para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, te dê a paz e tenha misericórdia de ti. Profeta Márcio de São Paulo, você que vai vir no meu canal, curte, compartilha com alguém, querido, se inscreve, aperta o sininho todos, receber todas as ministrações. E você que vai ouvir no meu Facebook, a página é Márcio Santos, tem uma página lá dentro. Meu perfil é Márcio Santos, tem uma página lá dentro, Márcio Santos. Curte, compartilha com alguém. No meu Instagram, é o oficial_Márcio Santos. Também curte, compartilha com alguém. Evangeliza uma pessoa que está fora do propósito, que está meio perdida, para que ela saiba que Deus não desistiu dela. Para que ela saiba que Deus, querido,
tem um livro profético, um chamado profético, uma identidade profética na vida dela. Faça isso, evangelize alguém. Se essa mensagem falou seu coração, compartilha, curte, se inscreve no canal e evangelize alguém. E até amanhã, se Deus quiser e permitir. Um grande abraço.